Olá, gente, tudo bem? Vem comigo, tem ouvido para ouvir? Então ouçam as vozes do vento. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Senhor, tudo que for falar aqui é tudo por toda honra ao Senhor, toda a glória ao Senhor, a nossa salvação da humanidade, o meu entendimento e o seu entendimento. Amém? Ó, vem cá. Ouça ouvido, vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus Cristo. Há quase 2000 anos, na sexta-feira mais importante da história, Jesus Cristo morreu. E a morte de Jesus Cristo se deu por crucificação e foi terrivelmente dolorosa e agoniante. Amém? Olha, vem comigo. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registram com muitos detalhes os eventos que estiveram relacionados a esse momento. Tem ouvido para ouvir? Ouçam as vozes do vento. Mas de uma forma muito clara, o testemunho bíblico destaca que a morte de Jesus Cristo de Nazaré envolveu muito mais do que apenas sofrimentos físicos, tá bom? Alexandre, eu, um servo, um discípulo, sou boca de Jesus, de Deus, tá bom? Ouça as vozes do vento. A morte de Jesus Cristo aconteceu mais ou menos 3 anos após o início do seu ministério público. Então Jesus Cristo morreu com cerca de 3 anos, com 33 anos após o seu ministério, tá bom? Mas determinar o ano certo é um erro de cálculo no calendário que usamos atualmente. Esse erro implica uma diferença entre 4 e 6 anos. Isso significa que provavelmente o Jesus Cristo nasceu entre 6 ou 4 antes de Cristo nascer, tá bom? Ó, aí o portanto morreu entre 27 e 29 depois de Cristo, tá bom? Antes de morrer na cruz, Jesus Cristo foi submetido a uma longa tortura. Primeiro ele foi preso numa quinta-feira, quando foi traído por um de seus discípulos enquanto orava nos Getsemane. Depois Jesus Cristo foi conduzido ao Sinédrio, que era um tipo de Suprema Corte Judaica reunida em Jerusalém. Se recordam? No Sinédrio, Jesus Cristo foi acusado de blasfêmia e condenado através de falsos testemunhos. Mas o Sinédrio não tinha autonomia para condená-lo alguém à morte. Apenas o governo romano da província é que tinha essa autoridade. Tá bom? Ó, então, o Sinédrio formalizou, olha, a acusação contra Jesus Cristo de Nazaré e o entregou ao governador romano da Judéia, que naquele tempo era Pôncio Pilatos. Provavelmente, temendo um desdobramento político indesejável, Pôncio Pilatos mostrou-se certa resistência em autorizar a morte de Jesus Cristo. Ele até enviou Jesus Cristo para o Tetrarca da Galileia, o herói Antipas, mas novamente Jesus foi devolvido ao Pilatos e ele teve de atender o pedido dos judeus pela morte de Jesus. Lavou suas mãos. Com apenas a capital estabelecida, Jesus Cristo foi cruelmente açoitado. O instrumento açoitado naquela ocasião era uma açoite feita de madeira e couro que trazia em suas pontas ossos afiados, ganchos e peças de metais. As ponteiras desse tipo de açoite cravava no corpo da vítima e arrancava pedaços de carnes, causando lesões tão profundas que comprometiam até mesmo os órgãos internos da pessoa. E além dessa tortura física, abre os ouvidos, Jesus Cristo também sofreu tortura psicológica. Ele foi moralmente afrontado por diversas formas. Uau! E a Bíblia disse que os soldados romanos não perderam a oportunidade de zombar de Jesus Cristo de Nazaré, que foi identificado como o Rei dos Judeus. Os soldados vestiram Jesus Cristo de modo a simular de vestes reais e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinho que certamente causou um intenso sangramento. Olha, abre os ouvidos. Entre observância, alguns estudiosos acreditam que o tipo de planta usada para confeccionar a coroa possuía espinhos tão fortes e afiados que eram capazes de atingir os nervos da sua cabeça, resultando em dores muito agudas. Não satisfeitos, olha só, os soldados ainda cuspiram em Jesus e os espancaram na cabeça com um caniço. E depois da sessão de tortura, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, foi levado para a tua morte. Naquele tempo, a pena de morte devia ser aplicada fora dos limites da cidade. E, de acordo com os termos bíblicos, Jesus Cristo teve que carregar teu próprio instrumento de execução. Geralmente, os condenados pela morte por crucificação carregavam a trave horizontal da cruz, só parte horizontal, que pesava cerca de 20 quilos. Mas parece que, em alguns casos, os condenados chegavam a arrastar a cruz completa, que pesava cerca de 80 quilos. Não é possível saber qual foi o caso de Jesus Cristo, tá bom? Mas sabemos que devido a essa flagelação que Jesus Cristo sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz por todo o caminho e foi ajudado por quem? Simão Cirineu. Amém? Ora, chegando ele, Jesus Cristo, no local da sua morte, entre observância, Jesus Cristo teve suas mãos e pés fixados na cruz com pés com pregos de metal que tinha quase 30 centímetros de comprimento. Isso causava grande sangramento e dor muito forte na vida da vítima, que logo em seguida era erguido na cruz. Pôncio Pilatos ainda mandou colocar lá na ponta da cruz uma placa que identificada publicamente como Rei dos Judeus.
E veja bem, a morte na cruz era uma das mortes mais humilhantes que alguém poderia enfrentar naquele tempo. Provavelmente esse método de execução surgiu entre os persas e acabou sendo adotada pelos romanos. Inclusive um cidadão romano jamais poderia ser condenado à morte por crucificação. Na verdade, olha, veja bem, apenas os escravos e os piores criminosos que eram condenados à morte de cruz. E na cruz do Calvário, o condenado ficava despido e exposto publicamente. Ele sofria de câimbras muito fortes, dor de cabeças intensas e muita sede, enquanto perdia sangue através dos ferimentos nas mãos, dos pés e no restante do corpo açoitado. Os estudiosos dizem que, dependendo do local da execução, aves de rapina podiam começar a arrancar parte do seu corpo da vítima ainda viva. Seja como for, a morte por crucificação era lenta e podia durar horas e horas e até dias, e geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíacos devido, sabe o que? À exaustão. Inclusive, em alguns casos, os condenados tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo de morte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi levado à morte ao lado de 2 criminosos, tá bom? Também diz que ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra, que foi recusado por ele mesmo. E quando Jesus já estava crucificado, os soldados também ofereceram a Jesus vinagre numa esponja. E Jesus Cristo levou cerca de 6 horas para morrer, nas 9 horas da manhã, até aproximadamente, acho que às 3 horas da tarde. Foi mais ou menos isso. Entre observância, olha, a morte de Jesus foi acompanhada por algumas pessoas próximas a ele, tá bom? Como sua mãe e outras mulheres que participaram de seu ministério. Dentre os discípulos, parece que o apóstolo Pedro foi o único que teve durante a sua a morte. Mas enquanto algumas pessoas sofriam por ver Jesus Cristo morrer, outras continuavam proferindo insultos contra ele. Enquanto Jesus Cristo estava na cruz, ele falou pelo menos 7 frases muito emblemáticas que apontavam para a sua plena humanidade, para a sua plena divindade, para o propósito de sua obra redentora ali. E ainda durante a crucificação, veja bem, abre os ouvidos, vem comigo, alguns fenômenos extraordinários aconteceram, como as densas trevas que duraram cerca de 3 horas, um grande tremor de terra que abalou Jerusalém e a partição do véu do templo que veio de alto a baixo. Fisiologicamente, não é possível determinar se Jesus Cristo morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico ou algo assim. Mas o que sabemos, abre os ouvidos, é que isso aconteceu logo após ele entregar o seu espírito nas mãos, sabe de quem? De Deus, do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Além disso, algumas pessoas que acompanharam a crucificação conseguiram entender que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus do Altíssimo, Pai Todo-Poderoso. E para verificar a morte de Jesus, um soldado cravou uma lança em um dos lados do seu corpo, fazendo sair do ferimento sangue e água. Como nenhum corpo devia estar na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus Cristo foi retirado da própria sexta-feira para ser sepultado. Olha, os corpos dos criminosos que morriam crucificados, muitas das vezes eram jogados em valas ou deixados no próprio local da morte para serem comidos por animais. Porém, diferentemente de outros condenados, Jesus Cristo teve seu corpo preservado e sepultado num túmulo novo, de onde se levantou, ressuscitado ao 3º dia. Se recordam? Gente, vem comigo. Diante de tudo isso, é importante nós entendermos corretamente qual foi o significado da morte de Jesus Cristo. Sem dúvida, a morte de Jesus foi terrível. Isso nós sabemos, tá? Sua dor e agonia são difíceis de imaginar. Mas antes dele e depois dele, outras pessoas também foram crucificadas. Inclusive, quando Jerusalém caiu diante dos romanos, décadas depois da morte de Jesus Cristo, muitos judeus acabaram sendo crucificados. Olha, então, vem comigo. Entre observância, me digam, vocês sabem qual foi a diferença entre a morte de Jesus Cristo por crucificação e a morte de outras pessoas que também foram crucificadas? Olha, veja bem, Alexandre, um servo, a diferença foi que o sofrimento de Jesus significou muito mais do que simplesmente um tormento físico. Em sua morte, olha, Jesus Cristo suportou algo que homem nenhum jamais poderia suportar. Será que você suportaria? A morte de Jesus Cristo revelou o furor da ira de Deus. A maior mais excruciante que Jesus Cristo teve de suportar durante sua morte não foi a dor dos cravos em suas mãos, em seus pés, ou a dor da coroa de espinhos em sua cabeça, ou mesmo a dor dos flagelos em teu corpo. A dor mais excruciante que Jesus Cristo teve de enfrentar foi a dor da separação e do abandono do nosso Pai de Deus, de mim e de vocês. Fazendo-se maldito, Jesus trocou o trono de glória por trono de madeira. E ao receber
por você e por ele todo o nosso pecado, ali na cruz ele foi abandonado pelo Pai. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo experimentou o terror do inferno em lugar da comunhão celeste. A pior dor que alguém pode sofrer é a dor de ser abandonado por Deus. E sim, na cruz, Jesus Cristo experimentou essa dor em toda a sua intensidade. Quando crucificado, Jesus Cristo gritou: meu Deus, por que me desamparastes? Ele estava sendo absolutamente sincero com essas frases. Amém? No entanto, ao mesmo tempo, gente, vem comigo, ao mesmo tempo que a morte de Jesus revelou a manifestação de Jesus Cristo contra o pecado, sua morte também revelou a extraordinária manifestação da graça do Pai, de Deus Todo-Poderoso, e a profundidade de amor divino. É incrível saber que a morte de Jesus Cristo não aconteceu para que Deus pudesse nos amar. Ao contrário disso, a morte de Jesus aconteceu porque Deus, pelo beneplácito de sua vontade, decidiu nos amar ainda antes que o mundo existisse. Oh, glória a Deus, aleluia! Alegrem-se, gente. É por isso que a morte de Jesus não foi apenas um incidente que aconteceu há quase 2000 anos, mas foi o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. A morte de Jesus Cristo de Nazaré foi a manifestação em nosso tempo do Cordeiro Imaculado que foi conhecido antes da fundação desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Abre os ouvidos. Tem ouvido para ouvir? Ouçam o que eu vou te dizer. A boa notícia é que seu precioso sangue foi derramado pelo amor de nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Pelo meu amor e pelo seu amor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente, amem a Cristo, a Jesus. Ele é o único Salvador da minha e da sua vida. Olha, se tem uma coisa que é muito importante para que nós possamos aqui juntos fazer o que é certo e reto na vida da vida mundana, é orar. Eu oro por você e você ora por mim, porque Jesus está vindo reinar em Jerusalém. Isso é fato e doa quem doer, não tem outro jeito. Você, para ser salvo e seguir, ainda ter um pouquinho daquele espaço do céu e não entrar no fogo do lago do inferno, porque até Satanás teme esse dia chegar, ele será expulso desse mundo, mas viveremos milênios e tudo aquilo de Gênesis e Apocalipse irá acontecer, determinado por Deus e na Bíblia Sagrada, tá bom? Voz de sabedoria, vem comigo. Olha, queres ainda seguir esse caminho? Queres sair do temor que está por vir? Tudo que, essa calamidade que está por vir acontecer? Jesus está vindo. Entre em observância. Primeiro, tenha uma Bíblia na mão e comece a ler. Na presença de Deus, do Altíssimo. Mas leia com toda a sua devoção em forma de ato de oração. Tá bom? Sinta. Segundo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e alma. Terceiro, se banhem. Tenta encontrar um padre, um pastor, um bispo, alguma igreja, alguém que possa estar te banhando nas águas. Como, lembra, Jesus também foi banhado pelo Pedro, pelo João Batista, né? João Batista. Se recordam? Então, quarto, os mandamentos. Procura manter os mandamentos não aqui. Estatística, decretos e leis de Deus, os mandamentos na praticidade. Hoje, amanhã, todo segundo, todo minuto. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não aceitarás outros tipos de deuses, coisas místicas. Aceitar a Deus, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade como único Senhor e Salvador, certo? Não denegrir a imagem do seu próximo, amar seu próximo, tá? Perdoa tudo e todos. Lembre-se, você tem que ter essa convicção de que você tem que entrar na porta do céu. Respeitar seu pai e sua mãe para ter vida longa, tá bom? Não sentar na porta da sua casa, fazer fofoca, tá bom? Blasfemar, criticar, tá? E não denegrir a imagem de ninguém, guardar os sábados, se possível, veja bem, isso é importante. Cobiçar mulher, carro, animais, qualquer coisa do seu próximo. Por último, permaneça. Permaneça em tudo isso que eu lhes disse. Permaneça em Deus, em Jesus. Oramos. Senhor, Pai amado, Pai querido, tudo que estou falando, tudo que eu falei é por toda a honra, toda a glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Aqui eu invoco sua presença, Jesus Cristo de Nazaré, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu invoco para que o Senhor venha e toma meu corpo para teu tempo. Me use, me possui. Faça-se de mim segundo a sua vontade o que tem que ser feito nessa vida mundana. Eu morro pelo Senhor, perco tudo, todas as coisas, mas não perderei meu livre-arbítrio, minha porta estreita, literalmente ligado aos céus. Senhor, se encontrar graças e favores aos teus olhos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que o Senhor abra as portas do céu e faz um milagre em mim. Desafasta esse inimigo dessa minha vida. Satanás, em nome de Jesus, está repreendido. Espíritos de contendas, intrigas, espíritos malignos, todas as coisas místicas, bruxaria, macumbaria, espiritismo, tá? Sai fora da minha vida, tá repreendido em nome de Jesus, pois Jesus é maior, Deus é maior,
Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Obrigado, Jesus Cristo, por me fazer existir, por ter tirado um pedacinho do Senhor e colocado no ventre da minha mamãe querida e me fazer existir para 2 objetivos: servir o Senhor, seguir os caminhos de Deus, ler a Bíblia, ser uma pessoa como Jesus Cristo foi e dessa vida mundana desafastar de todos esses erros. Sou feliz, alegre, sou mais que guerreiro, eu tenho tudo que eu preciso porque eu tenho Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu me abro e me rasgo e recebo Jesus para plantar a semente da sabedoria e discernimento na minha vida, material, contemporâneo, sentimental, carnal. Jesus, livre-me de todo o erro, todo engano de Satanás. Obrigado. E eu abençoo todos que estão a me ouvir. Pai, abençoa todos da Cracolândia, os presidiários, os profissionais na área de saúde. Abençoa, Jesus Cristo, todos os países ricos e pobres, os países em contendas, países que estão passando necessidades, os desempregados, as pessoas que estão morando na rua, Cracolândia, pedindo dinheiro, andarilhos, sim, a família que perdeu seus entes queridos, pontos de briga, contendas, intrigas, os hospitalizados, mudos, surdos, cegos, pessoas especiais que estão precisando de transplantes para sobreviver nos hospitais, os profissionais na área de saúde, segurança, política, os exércitos, policiais, sim, abençoa os velhinhos, as pessoas gestantes, as crianças, sim, Senhor, abençoa todos os motoristas de aplicativos como eu, mobilidade, sim, abençoa os motoristas de ônibus, caminhoneiros, ciclistas, motociclistas, pilotos de aviões, grandes navegantes, que todos aceitem Jesus como Senhor Salvador, respeitem as leis de trânsito, sim, abençoa essa humanidade, Jesus Cristo, sabedoria e discernimento que eu peço para o Senhor todo santo dia, que a sua vinda há de vir e há de ser necessário para esse mundo. Estamos esperando a sua vinda, Jesus Cristo, com todo amor e carinho, com toda a força do nosso coração, corpo, alma e espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que está fazendo por mim, por toda essa humanidade, por tudo que o Senhor ainda irá fazer por nós. E que a paz do Senhor, a glória de Deus, caia sobre mim e sobre todos. Em uma única só voz, que os anjos digam amém.